Olá, eu sou a Alexandra Valdem, aqui do canal Português é Vida, e hoje nós falaremos sobre funções sintáticas do substantivo. Funções sintáticas do substantivo são: os substantivos são vocábulos com que nomeamos os seres em geral e podem exercer diferentes funções sintáticas na posição de núcleos dos sintagmas. O substantivo, além de poder nomear seres, o substantivo também ele aceita os determinantes, artigos, pronomes, numeral, adjetivo. Ele aceita os determinantes, além de dar nomes. Dentro das funções do substantivo, nós temos a função de sujeito. O sujeito é uma função sintática que indica a pessoa ou objeto sobre quem se declara algo. Além disso, pode ser determinado ou indeterminado. E para você descobrir quem é o sujeito, você vai falar o quê? Quem é que? O que é que? São duas perguntinhas básicas. Na classificação do sujeito, nós temos sujeito simples. Tem apenas um núcleo. O menino ganhou uma bicicleta. Composto. Tem mais de um núcleo. A lotérica e o supermercado ficam na mesma rua. Oculto. Não está expresso na oração, mas ele pode ser reconhecido pela terminação verbal. Fomos ao cinema ver o filme do Snoopy. Se eu posso reconhecer na terminação verbal, eu tenho aqui, nós fomos ao cinema ver o filme do Snoopy. Indeterminado é aquele que não ou não pode ser identificado. Falaram mal de você. Quem falou mal? Ali você tem um exemplo que você pode colocar o eles ali. Eles falaram mal de você, mas eu não sei quem falou. Inexistente, quando a oração não aparece sujeito. Faz meses que não viajo. Então ali eu não tenho um sujeito na frase. Exemplo: Pedro viajou. Sujeito simples. Pai e filho viajam juntos todos os anos. Sujeito composto. Gosto de viajar todos os anos. Eu gosto de viajar. Um sujeito é oculto. Anunciaram a morte do prefeito. Quem anunciou? Quem anunciou a morte do prefeito? Eles anunciaram. Não se fala da morte do prefeito no jornal. Se não se fala da morte do prefeito, é um sujeito indeterminado. Há muitos animais no zoológico de Brasília. Ali eu tenho uma oração sem sujeito. Fazia frio durante aquela noite. Oração sem sujeito. Dentro das funções também do substantivo, eu tenho aqui o predicativo. É o termo que confere ao sujeito ou ao objeto uma qualidade, uma característica. Então, dentro do predicativo, nós temos dois tipos. Predicativo do sujeito, Mary é linda, e o predicativo do objeto. Então, se eu faço referência ao sujeito, eu tenho aqui se eu estou dando uma característica, uma qualidade ao sujeito, predicativo do sujeito. Se eu estou considerando o outro, então eu tenho um predicativo do objeto. Que o predicativo do objeto, ele pode ser objeto direto ou ele pode ser objeto indireto. Então, para ser um objeto direto, eu não tenho preposição. Para ser um objeto indireto, eu preciso de uma preposição. Considero você um amigo. Considero quem um amigo? Eu considero você um amigo. Estou considerando o outro. Só que aqui eu tenho um artigo e não uma preposição. Então, o objeto aqui...
objeto é direto. Eu lhe chamo de amor. Chamo quem de amor? Eu lhe chamo de amor. O objeto aqui é indireto. Então, o predicativo do objeto, ele pode ser direto ou indireto. Objeto direto e objeto indireto, eu posso fazer aquelas perguntas. Eu posso perguntar o que, ou de quem, ou a quem. Se eu quero um objeto direto, eu pergunto o que. Objeto direto, comprei o sapato que tanto queria. Comprei o que? O sapato que tanto queria. Objeto direto, lemos os livros. Lemos o que? Os livros. Eu tenho um artigo, eu não tenho uma preposição. Objeto indireto. Objeto indireto, eu tenho: dei uma nova chance a Maria. Eu dei o quê? Uma nova chance. Objeto direto. A quem? Maria. Eu dei uma nova chance a Maria. Então, aqui eu tenho um objeto indireto. Precisamos de carinho. Precisamos de quê? Precisamos de carinho. Objeto indireto. Complemento nominal é o termo que completa o sentido de uma palavra que não seja verbo. Assim, pode referir-se a substantivos, a abstratos, adjetivos ou advérbios, sempre por meio de quem? Da nossa amiga preposição. Maria tem orgulho. Tem orgulho, um adjetivo. Ele vai falar: Marina tem orgulho da filha. Ela tem orgulho de quem? Da filha. Se ela tem orgulho da outra pessoa, que é a filha, eu tenho aqui um CN, nosso complemento nominal. Tenho necessidade. Necessidade é um substantivo abstrato. Eu tenho necessidade de quê? De atenção. Se eu tenho necessidade de atenção, isso daqui vai ser um complemento nominal. A professora agiu favoravelmente aos alunos. Aos alunos, eu tenho aqui um advérbio. Então, ele vai completar o sentido de um advérbio aqui. Se eu tenho o advérbio, é a professora agiu favoravelmente. A quem? Aos alunos. Ela agiu favoravelmente aos alunos. Então, aqui eu estou complementando um advérbio. É o nosso complemento nominal. Dentro das funções sintáticas do substantivo, eu adjunto o adverbial. O termo acessório da oração, que possui valor adverbial, indica alguma circunstância do fato expresso pelo verbo, ou intensifica o sentido dele, de um adjetivo ou de um advérbio. João convivia com a mentira. João convivia com o quê? Com a mentira. Então, aqui eu tenho um adjunto adverbial de companhia. Estou em casa. Eu estou onde? Estou em casa. Eu tenho aqui um adjunto adverbial de lugar. Ele vive para o amor. Ele vive para o amor. Então, aqui eu tenho um adjunto adverbial de finalidade aqui. Adverbial de finalidade. Ela vive para o amor. Então, o advérbio é aquele que não modifica, né? E se eu tenho um advérbio, para ter um advérbio, eu preciso de uma preposição intensificando um advérbio
ou um adjetivo. Adjunto adnominal e o nosso complemento nominal, eles são bem parecidos. Só que o complemento nominal, ele recebe a ação. Maria tem orgulho da filha. Eu vou utilizar o que? Substantivos abstratos, adjetivos ou advérbios. Tenho necessidade de quê? Necessidade, substantivo abstrato. A professora agiu favoravelmente. Favoravelmente, um advérbio. No adjunto ad, nominal, ad quer dizer junto. Então, ele tem aqui, ela era uma menina feliz. Quem é o nosso substantivo aqui? Menina. Aqui eu tenho um artigo. Se eu tenho um artigo que faz referência à menina, feliz, que é o nosso adjetivo, faz referência à menina. Então, quer dizer que ele anda junto do nome. Está junto de quem? Do substantivo. Então, o adjunto, ele anda colado ao substantivo. Ele vai estar ali juntinho do nome. Uma é um adjunto adnominal, feliz, um adjunto adnominal porque está colada ao substantivo. A casa, eu tenho aqui, olha, um artigo. Um artigo, um substantivo. E aqui eu tenho uma preposição e a casa é de quem? De Maria. A casa de Maria, isso daqui é um adjunto adnominal. Porque está colada quem? É o nosso AA, colado ao substantivo. Agente da passiva é o termo da frase que pratica a ação expressa pelo verbo quando este se apresenta na voz passiva. Vem regido comumente da preposição por ou eventualmente da preposição de. Então, aqui eu tenho a menina foi derrubada pelo cachorro. Se a menina foi derrubada pelo cachorro, eu tenho aqui quem foi o agente da ação aqui, ó. O cachorro. Ele derrubou a menina. Então, eu tenho aqui o nosso agente da passiva. Porque a menina foi derrubada por ele. Eu tenho o nosso sujeito paciente, porque ele recebe a ação de ser derrubado pelo cachorro. Ela recebe a ação de ser derrubada pelo cachorro. Então, aqui eu tenho o verbo auxiliar, mais o verbo principal, e eu vou ter sempre uma preposição aqui, falando que a menina foi derrubada pelo cachorro. A vencedora foi escolhida pelos jurados. Então, quem escolheu a vencedora? Os jurados. Então, ele é nosso agente da passiva. Foi escolhida pelos jurados a vencedora. O nosso sujeito paciente, porque ela recebe a ação de ser escolhida pelos jurados. Aposto é um termo que se junta a outro de valor substantivo ou pronominal para explicá-lo ou especificá-lo melhor. Matemática, física e português, todas essas disciplinas cairão no concurso. Então, eu estou explicando, resumindo ali, que as matérias cairão no concurso. A vida humana se compõe de muitas coisas. Estou enumerando amor, trabalho e ação. Então, o aposto, ele serve para explicar, diferente do nosso próximo assunto, que é o vocativo.
que é o termo que serve para chamar, invocar ou interpelar um ouvinte real ou hipotético. Então eu falo: Brasil, mostra sua cara, quero ver quem fala, que a gente fica assim. Senhores deputados, honrem nossos votos. Senhor presidente, queremos nossos direitos. Então eu estou chamando a atenção de alguém, estou invocando, interpelando a atenção de alguém. Então se eu canto: Brasil, mostra sua cara. Se eu canto, eu estou chamando aqui para prestar atenção no que eu estou falando. Então, se você gostou dessa aula, inscreva-se no nosso canal e também, se você gostou, dê um like e até a próxima aula.